Então, o que nós vamos falar é o seguinte: a gente aqui, claro que nós somos leigas nesse assunto de ufologia, mas a gente pode perceber uma presença muito grande, muito intensa primeiro, na demografia do evento, muitos espíritas, muitos espiritualistas, fazendo essa interface entre ufologia e espiritualismo e fenômenos paranormais, ou tentando fazer. A gente, inclusive, foi almoçar com uma congressista, uma participante, que também estava nos relatando como é que ela entrou na ufologia pela via do espiritualismo. Então, quer dizer, a gente cobrindo esse evento não poderia deixar de ter um testemunho que, como o senhor levantou-se, falou e citou, a Umbanda, em particular, a gente achou mais interessante ainda, porque essa é uma interface que é difícil a gente perceber andando junto, né? Então é isso. Então o senhor seria a pessoa que falaria. Eu só não me apresento como um ufólogo, em respeito aos meus companheiros aí. Que são estudiosos, cientistas. Eles têm uma perspectiva, eu tenho outra. Eles fazem umas perguntas, nós fazemos então, outras. Como é que nós apresentamos, senhor? Como é que a gente apresenta, senhor? É um estudioso dos fenômenos psíquicos, paranormais. Eles me classificam, isso, né, de paracontactado. Isso é. É o nome técnico que eles dão para os médiuns que trabalham com espaciais. E o senhor é um médium? Eu sou médium. Médiuns que trabalham com... espaciais. O termo é esse. Espaciais. Depois eu explico por que é chamado espaciais. Eu vou registrar, independentemente da sua pergunta, logo no início, que eu não me coloco como ufólogo. Ótimo. Aqui na matéria, depois não sabe. O ufólogo, Luiz Gonzaga, os caras me matam. Tá bom. Porque eu não estou sendo justo. Não, já tá bom. A gente está aqui com o arquiteto Luiz Gonzaga Scortetti. Ele é de Uberaba, mas vive em Irati, no Paraná. Eu queria perguntar para o senhor o que faz um médium, como o senhor é, uma pessoa ligada a Umbanda, dentro de um congresso de ufologia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu sou médium, mas não tenho uma ligação direta com Umbanda. Circulo no meio, justamente porque nesse meio nós descobrimos uma alta incidência, vamos dizer assim, de fenômenos ligados a extraterrestres, a espaciais, a seres que se dizem espaciais. Eu tenho uma esposa que é médium, que trabalhou já há muitos anos, 16 anos na Umbanda, e que viveu e vive experiências vinculadas a extraterrestres dentro da Umbanda. Mas eu encontrei isso também dentro do Espiritismo, entre médiuns espiritualistas desvinculados de qualquer corrente de pensamento específica. E, para dizer a verdade, eu encontrei, inclusive, entre sacerdotes católicos que são umbandistas, vamos dizer assim, fora do horário oficial, né? E que eles também tinham e mantêm relações com entidades que se dizem do espaço e trabalham com eles com cura. Agora, dentro desse grande ecumenismo, na sua vida em particular, o que veio antes? Veio o interesse por seres extraterrestres ou veio a mediunidade? Na verdade, veio a mediunidade. No início eu não entendi exatamente, porque começou muito cedo na minha infância, eu não entendia sequer quem eram essas criaturas, né? Mais tarde, já na universidade, com 21, 22 anos, foi que eu comecei a ter abertura suficiente para compreender que a ufologia existia e que aquelas criaturas que contactavam comigo, e que mais tarde contactaram com minha mãe também, que já faleceu, eram os mesmos que eram abordados dentro da ufologia, embora numa outra perspectiva e numa outra visão de coisas. O material que eu compilei, através de prática da psicografia não mecânica e de outras técnicas, eu sou médium projetista, isto é, me sacam fora do corpo para que eu possa ter experiências junto deles. Isso tudo me fez organizar um material realmente imenso. Hoje existe uma entidade sem fins lucrativos com sede em Goiânia que organiza esse material. São perto de 1000 horas gravadas só de palestras e cursos, enfim. Muitos textos, 3 livros publicados. E hoje eu dou assistência a esses meus leitores através das redes sociais, né? E em torno desse trabalho, que eu denominei, vamos dizer, desse conteúdo, eu denominei de amazofia. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra é, na verdade, uma corrente de pensamento dentro dessa outra ufologia,
que é apelidada no meio ufológico de ufologia mística, isso que é um nome totalmente inadequado no meu entendimento. UFO, todo mundo sabe, é uma sigla em inglês, que quer dizer objetos voadores não identificados. Muito bem, logia, o estudo do fenômeno UFO, através do método de observação, de análise científica. Nós não fazemos isso, eu não sou um ufólogo, né? Nós fazemos uma vimanosofia, não é logia, é conhecimento que vem daqueles que operam os vimanas. Essa palavra vimana é da tradição hindu, de mais de 8.000 anos, ou volitores da tradição espírita, quer dizer a mesma coisa, isto é, aparelhos voadores que têm capacidades técnicas extraordinárias, desconhecidas da nossa ciência, tripulados ou não, e que acompanham profunda e detidamente a experiência humana, mesmo antes da Terra estar aqui nesse sistema solar. Portanto, o material que a gente compila, ele começa na sua sistematização a tratar da verdadeira história da própria humanidade, para que a gente pudesse fazer as perguntas corretas, né? Porque nós entendemos, se nós fazemos perguntas sobre esse fenômeno, baseada numa perspectiva, ou melhor, em postulados falsos, a resposta será necessariamente prejudicada, né? Por exemplo, posso citar um exemplo para vocês bem curioso. Certa vez, um sensitivo perguntou para um espacial: mas de onde vocês vêm? O espacial vacilou alguns segundos e disse: mas a gente não vem. Mas como não? Vocês, distâncias imensas, vocês se deslocam? Ele disse: não, nós não nos deslocamos, nós nos manifestamos. Olha, isso, veja, a pergunta feita parte do pressuposto que a tecnologia dessas pessoas é semelhante à nossa. Entanto, não é. Então, nós temos que reformular as perguntas que a gente faz. É como você indagar, por exemplo, quando nascem crianças gêmeas, aquela ave que leva bebê, como é que chama? Cegonha. A cegonha. É uma cegonha mais forte que carrega dois ou são duas cegonhas? Quer dizer, vira-se uma discussão enorme em torno se é uma cegonha ou se é duas, e ninguém discute que história é essa de cegonha carregando criança. Então, nós notamos, pela nossa experiência no campo mediúnico, que as principais questões ufológicas colocadas pelos ufólogos não procedem. Como, por exemplo, de onde eles vêm. Eles podem estar aqui, né? Eles estão aqui, eles são daqui. E a nossa perspectiva é de que nós somos criaturas que partimos da condição de ameba, evoluímos, segundo Darwin, chegamos a ser criaturas. Não, o reino humano é universal, é cósmico. Almas humanas tomam corpos biológicos em quaisquer sistemas onde é possível isso. O homem é um só em todo o cosmos. Sim, sim. Posso mesmo bater na mesa? Pois não. Desculpa, Zé, pode... Tá certo, é verdade. Então, quando se fala... Então, vamos voltar então. Sim. Então quer dizer então que o homem é o único em todo o cosmos. Sim, e toma corpos biológicos adequados a esses diversos sistemas. Você vai encontrar humanos de pequena estatura, humanos de grande estatura, com aspecto, no entanto, sempre parecido conosco. Cabeça, tronco, membros, braços, dedos, né? Essa forma é emprestada a um material biológico pela alma encarnante, né? Quer dizer, na verdade, nós construímos os nossos corpos. Para você ter uma ideia de que isso é louco, que eu vou lhe dizer, e os ufólogos talvez não aceitem, existem raças extraterrestres que têm aspecto de inseto ou de peixes, ou mesmo de outros animais, como, por exemplo, deixa eu lembrar alguma coisa aqui, pássaros, que, na verdade, são criaturas que eram, na origem, peixes, insetos, etc., adaptados biologicamente até que sejam corpos suficientemente estruturados para que uma alma humana passe a adotá-lo regularmente, ordinariamente, né? E eles mantêm a características e aspectos e, às vezes, até alguma das capacidades desses animais, né? Então, a alma humana é universal e cósmica, não tem forma. Ela toma forma conforme o banco genético disponível. Quando não há banco genético e um povo desse avançado migra, eles são capazes de adaptar animais existentes no sistema às suas necessidades. Então,
essa história, por exemplo, aí você vê que eu já estou discutindo a teoria de Darwin inteira. Claro. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Na sua experiência mais, assim, no começo dos seus estudos e desses questionamentos e tal, como é que foi que se manifestou essa mediunidade e como é que o senhor sabia que aquilo que estava se manifestando para o senhor, na verdade, não eram espíritos Sim. Como os espíritas lidam normalmente, mas sim espíritos de Eu outra... sou neto de italianos, né, e bisneto de espanhóis. Eu tive uma formação católica clássica e muito rígida, e de uma certa forma bastante, vamos dizer assim, fechada. E no entanto, com 7 anos de idade, eu, na minha preguiça de depois do almoço, sentava embaixo de uma árvore na fazenda onde eu vivia, no interior de São Paulo, e começaram a se formar na minha frente, dentro da minha cabeça. Não, eu não sou vidente, eu não vejo fora de mim, eu vejo sempre dentro. É um gênero de clarividência. Formavam-se criaturas, pessoas que olhavam para mim. Eu achava aquilo magnífico. E eu não sabia se isso ocorria com todo mundo. E que aparência tinham elas? Humanos. Humanos, Vestidos apenas com trajes que eu não sabia de onde é que eram. Às vezes com turbante, às vezes tinha um que tinha uma pedra, outras vezes com uma roupa colante, toda emendada, que eu não percebia costuras, nem transição entre a bota e a calça, sabe? Coisas que na minha infância eu não fazia a mínima ideia do que era. Eu só vim ver esses desenhos depois, feitos pelos artistas que ilustram o material ufológico. Falei, mas olha eles aí. Né? O senhor reconheceu? Sim, eu reconheci, porque agora, nas perguntas que eu fiz, as respostas sempre foram muito extraordinárias. Foi que eu fui aprender sobre como eles entendem o fenômeno da reencarnação, a migração de alma entre os mundos, e inclusive a parte profética. O que vai acontecer na nossa humanidade? Agora que eles retornam, se voltam a se revelar, na medida que no passado conviveram conosco. Né? Então, eu te digo que para a ufologia científica, é bem complexo uma postura investigativa nesse nível. Nós fazemos perguntas para entidades e entidades respondem na medida das nossas perguntas. Né? À medida que elas amadurecem, eles também vão amadurecendo as respostas. Um profundo respeito pelas nossas limitações, pelas nossas, enfim, até a nossa ansiedade e a nossa, às vezes, muito pouca capacidade de compreender certos conceitos, justamente porque estamos prisioneiros de um conjunto de verdades, né, que são vigentes aqui. Eu certa vez tive uma experiência na Umbanda, que eu citei rapidamente durante a minha pergunta, se o senhor puder repetir, que foi muito curiosa, porque eu estava conversando com uma entidade, um preto velho, através de um médium da casa. Ele olhou para um lado, olhou para mim e disse assim, olha, para você eu posso falar, usando aquela gíria característica dos pretos velhos, né? Filho, eu não sou nem preto nem velho. Eu vim aqui numa bacia voadora e deu risada. A partir daí o diálogo mudou completamente, mostrando que ele dando a me entender que ele de fato não era um preto velho, né? Quer dizer, nem era preto nem velho, e que, portanto, esse arquétipo de sabedoria popular, o preto velho, o sábio escravo negro, né, era apenas uma roupagem para que a presença deles pudesse prestar o serviço de assistência e apoio espiritual que eles prestam, e para outras funções que a própria Umbanda desconhece. Porque ele fala, filho, pouquinho assim, eles falam, pouquinho assim nós atende o povo aqui que precisa. É um que quer casar, é outro que quer dinheiro, é outro que quer isso, quer aquilo, quer curar a verruga no nariz. Mas nós não estamos aqui só para isso, não. Quando vem todo mundo nesse ponto aqui da Terra, nós estamos espetando uma agulha na Terra. Olha o que ele falou. A Terra é viva, filho. E tem aquelas linhas lá. Sabe os chineses? O chinês tem a linha lá da agulha. Pois é, isso aqui é uma agulha na pele da Terra. Isso é que nós fazemos. Para consertar as coisas que você faz sem saber que faz. Porque, olha, filho, quando vocês constroem um prédio, vocês estão pondo uma agulha na terra. E tem cezinho lá, como é que chama mesmo aquela coisa da cadeia alimentar? Morrendo lá longe, porque vocês botam um prédio em São Paulo e eles morrem lá na Austrália.
Olha o nível de complexidade de uma colocação dessa. Se você traz isso para um congresso UFO, você esbarra com uma série de problemas. Porque a visão que eles têm de realidade, de mundo, e a maneira como operam entre nós é extraordinária. Seres trabalhando com altíssima tecnologia de cura. Eu vi isso, por exemplo, com o João de Abadiânia, com quem eu tive conversas pessoais, acabei me tornando amigo. Ele fala, a tecnologia aqui é toda espacial. Quando vão se iniciar os trabalhos, naves hiperfísicas estacionam, descem cabos de luz, é uma infraestrutura extraordinária. Ninguém vê isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pois não. Como é que convive, porque o senhor falou assim, e eu imagino que seja difícil mesmo. Quer dizer, como é que convive uma abordagem hiper materialista e tal, que é aquele negócio de você imaginar uma nave espacial, ainda que hiper tecnológica e tal, mas concreta, material e tal, de viagens, de naves espaciais e tal, que, enfim, é quase uma reprodução da nossa tecnologia com esse conceito de uma coisa muito mais etérea, muito mais... Nós aprendemos com eles mesmos sobre isso. Eles disseram que o trabalho deles, ufólogos, é muito importante. Muito importante, porque a humanidade saberá do fenômeno através deles. Então, eles estão desempenhando um papel espiritual, ainda que não entendam isso dessa maneira. Mas não há choques entre vocês, assim? Olha, existiu mais. Hoje, amadureceu muito a ufologia e eles começaram a perceber, inclusive por demanda do próprio público, né, de que a coisa era um pouco mais abrangente. E se você tratar o fenômeno apenas como um conjunto de luzes no céu, marca no pulso e não sei o que, etc, etc, abduções que ninguém consegue entender por quê e como, etc, biotipos de extraterrestres, sistema de classificação que não faz sentido algum, o público começou a dizer, mas e daí? Uhum. Quem são? Por que estão em contato conosco? De onde vêm? Essas perguntas todas respondidas pelos ufólogos esbarram em problemas terríveis, né? Eu digo assim, como é possível você explicar cientificamente um fenômeno que contraria os postulados mais fundamentais da própria ciência? Fica contraditório. Mas um grande ufólogo, pensador e pesquisador brasileiro que transitava nessa área dos dois lados, ele chamava-se Adhemar Eugênio de Mello, tem por ele um grande respeito brasileiro. Ele disse que, na verdade, existe uma só ufologia. A ufologia, o estudo científico do fenômeno UFO, e uma outra coisa chamada vimanosofia, aquilo que eu falei no início. Isto é, o conhecimento que vem dos vimanas, ou daqueles que habitam e constroem e desenvolvem essas máquinas, e que estão na Terra. Quando você fala de onde eles vêm, é uma pergunta estranha demais, porque, na verdade, essas criaturas habitam o cosmos inteiro, eles formam estruturas inimagináveis para nós. Agora, para a gente, o Brasil é um país sui generis, a gente sabe? Sim. Que tem uma população espírita enorme, espiritualista enorme, sim, tem uma cultura de contato com espíritos muito grande. Sim. Eu estou perguntando isso para o senhor porque queria saber, o senhor acha que no Brasil, de repente, está se criando um novo ramo da ufologia tradicional, ou seja, quer dizer, ainda que não tão novo, mas está se desenvolvendo? Eu, francamente, não esperava encontrar tantos espíritas falando sobre contatos, esses contatos etéreos e tal. E não aqueles contatos mecânicos, quase físicos, né? Então, o que eu queria saber do senhor é se o senhor acha que aqui está se, de repente, no Brasil, acabou que por ter essa cultura espiritualista tão desenvolvida, a ufologia está se criando uma nova ufologia, uma fusão dessas duas. Eu acho o terreno brasileiro muito propício, né? Muito propício. Nós temos excelentes médiuns que, vinculados ou não a alguma prática doutrinária específica, né? Às vezes porque não. Há médiuns independentes, né? Que até já passaram por várias correntes de pensamento, pelas escolas de mistério, escolas iniciáticas, e que depois se tornaram médiuns independentes ou se agruparam, né, junto com outros médiuns para trabalho nesse campo especificamente, né, no campo do contatismo, né, buscando entender, inclusive, a lógica por trás dessa estrutura de relacionamento, né, entender, por exemplo, quem é o preto velho.
que um sujeito desse tem o conhecimento que tem, embora para a maior parte das pessoas que ele atende, ele não revela absolutamente nada disso. Por que clarividentes veem numa reunião espírita a presença de criaturas que não são espíritos? Quem são eles? Então, entre eles mesmos, existe, entre os espíritas, por exemplo, dentre outras correntes, existe preconceito contra os trabalhos que não envolvam apenas desencarnados. Você vê que o preconceito está presente em várias áreas, né? A ufologia, eu acredito, mesmo a ufologia científica, essa mais restrita, eu acho que ela tem algum preconceito, não é pequeno, em relação a essa experiência. Primeiro, porque não há metodologia de estudo desses fenômenos. Segundo, a maior parte dos sensitivos e médios contactados, eles têm uma grande dificuldade de isenção, porque se sentem invadidos na crença religiosa deles, etc., quando estudados. Não gostam disso. Depois eles não querem reconhecimento científico. Exato, é outra frequência. Outra frequência, outra energia. Né? Então, por exemplo, quando uma criatura do espaço, através de um médium simples, chega e fala assim, apenas civilizações primitivas habitam planetas. Olha aí de onde vem a origem de espaciais. Na Umbanda e no Espiritismo, aberto a essas práticas, eles aparecem com esse nome, porque eles dizem o seguinte: é apenas um período que as humanidades vivem nos planetas, depois vão embora. Depois elas ficam no cosmos. Livres, são ciganos, daí o nome espaciais. Então existem os humanos planetários, os humanos interplanetários, que já viajam por sistemas muito evoluídos, mas viajam entre planetas, e os espaciais, que são seres que absolutamente não têm uma vinculação planetária. Seus corpos físicos são reproduzidos de uma sistemática diferente daqueles que vivem em planeta e que, portanto, demandam material física dos planetas onde estão estabelecidos. Então, a Umbanda começou a se relacionar com espaciais há muito tempo. Eu não tinha nascido ainda quando existiam grupos ligados a práticas metafísicas e que já trabalhavam com espaciais. Quando a Umbanda chega através de uma derivação do espiritismo, o fenômeno logo se manifesta também dentro da Umbanda. E quando a Umbanda promove um intercâmbio com a própria Quimbanda e com o Candomblé, esse fenômeno persiste dentro desses mesmos movimentos. A Umbanda brasileira, hoje é difícil achar uma Umbanda pura. Ela, na verdade, só trabalha com esses arquétipos que eu falei de sabedoria popular, preto velho, caboclo, índio, etc. Mas há uma mistura, um sincretismo muito grande, inclusive com o catolicismo. Mas mesmo a Umbanda que já estabeleceu esse sincretismo, o fenômeno também ocorre. Nós estávamos numa sessão, quando a entidade nos chamou, dizendo que haviam pequenas criaturas muito estranhas querendo falar conosco. E você viu? Não vi, eu não sou vidente. Não vi nem dentro da minha cabeça, nem fora. E a entidade ficou confusa porque disse: eles são muito esquisitos, eu nunca havia visto espíritos desse jeito. E fala: e eu não entendo o que eles estão falando. Se aguarde um momento porque vão conseguir um tradutor. Isso era uma entidade falando. Depois de um minutinho, aparece um senhor do outro lado, portanto, não vivo, não estava entre nós. Desencarnado. E que fez a tradução entre o que as criaturas pequeninas queriam falar e a própria entidade. A entidade ficava ouvindo a tradução e nos passando qual era o recado. Que incrível. E o que falavam esses pequenininhos? Era uma questão pessoal comigo sobre o trabalho que eu desenvolvo. Né? Mas o mais interessante é a confusão que a situação criou dentro do centro. Porque o médium, levemente consciente da situação, depois quis saber quem eram esses pequenos. Eu falei: olha, eu posso vir dar uma aula que eu conto para vocês quem são eles, quem são os djinas, quem são os gueberones, que são criaturas pré-humanas. Pré-humanos, não é? Eles são humanos coletivos. A alma deles, vamos dizer, não é individualizada como a nossa é. Então nós somos num estágio de evolução, nós somos superiores. Nós somos chamados Ramnas. E nós, sexuados, ainda estamos longe das etapas posteriores que vêm. Porque depois Continua, depois o masculino se funde com o feminino, vem a androgenia,
Depois da androgenia, nós deixamos o plano físico definitivamente. E aí você passa a ser Continua pura subindo. energia. Ainda não. Puro espírito, não. Ainda não. Nós chegamos a conviver com aqueles que eles mesmos chamam de Ablaóis, que quer dizer anjos na nossa nomenclatura aqui. Eles se tornam angélicos. Criaturas cuja consciência não é mais pontual. A existência deles é consciente, de tal maneira que eles podem se manifestar em múltiplos mundos com corpos e personalidades distintas. Vai dizer isso na ufologia. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, por exemplo, você é uma pessoa, um médium, que está lidando com essa temática praticamente desde a tua infância, né? Sim. Conforme você disse. Eu queria saber de você o seguinte: quando você conta o que você viu, o que você já presenciou, porque os espíritas sabem muito e conversam muito sobre mortos, sobre desencarnados, sobre... E aí há um entendimento comum. Mas sobre extraterrestres, não. Eu queria te perguntar o seguinte: quando você fala com outras pessoas que já vivenciaram essas experiências, você conta o que aconteceu, eles reconhecem isso? Sim, você precisa ver o estado de felicidade quando você encontra um espírito ou um bandista que fala: meu Deus, isso está acontecendo lá e nós não sabemos o que fazer com isso, né? Porque o fato chega de repente nas casas espíritas. Eu conheço um grupo tradicionalíssimo em Vitória do Espírito Santo, em que alguns médios começaram a receber entidades que falavam: não, nós temos corpo, só que não somos desse mundo. E aqui na Terra nós temos uma base, um mundo subterrâneo. Há muito tempo, antes de vocês chegarem aqui. Né? Depois disso, começou a ensinar para eles sobre os mundos subterrâneos e depois sobre a prática de medicina, falando muito sobre nossos alimentos, a barbaridade que nós comemos com produtos industrializados, numa época que ninguém discutia isso ainda, né? Sobre a depredação ambiental que nós estamos promovendo no mundo, e sobre como nós podemos nos curar e nos autocurarmos. Aprendemos um dia a fazermos regeneração celular, regeneração de órgãos, tudo, né? Trabalhando apenas com a grande potência que nós somos como luz. E que nós não acreditamos nisso. Isso é um motivo pelo qual nós não conseguimos fazer isso. Ficamos dependentes de uma medicina inteiramente comercial, que enfia pancada de drogas na gente e não cura absolutamente coisa nenhuma. Eles são muito críticos em relação à nossa civilização. Eles criticam até as nossas grandes cidades, eles criticam. No bom sentido, eles falam: mas vocês têm informação suficiente para não viverem nisso que vivem. Vocês não vivem, não constroem cidades. Vocês marcam o chão do mundo com uma grande ferida. É lindo essa frase. Tá cheio de frases lindas. Todo o conteúdo que eu colecionei, eu dei um nome para isso. Eu chamei de amazofia. Até você me perguntou o que significa isso, né? O início, ama, vem de uma expressão de um poema que eu recebi há muito tempo, chamado O Dia de Ama. E aí, eu falei: mas o que é o dia de Ama? É o dia em que, nos mundos subterrâneos, seres hermafroditas, pela primeira vez, deles nascem uma mulher. Então começa o processo de sexualização da criatura humana, na fase anterior, né? Que é subterrânea. Depois eles migram para a superfície. Através das grutas no passado, saíram à superfície e se acomodaram a viver na superfície. Viviam nas grutas. O homem não se escondia nas grutas como pensa a vossa ciência. Foi através delas que eles subiram à superfície. Depois, com as acomodações planetárias, as passagens para os mundos subterrâneos foram perdidas. E eles então se adequaram para a superfície. E uma vez na superfície, olharão para o céu. E com certeza falarão: um dia ainda volta para o céu. Quer dizer, é uma visão completamente diferente da perspectiva ufológica, de que nós estamos sendo visitados por gente que vem de outros planetas. A coisa não é essa. Para você ter uma ideia, veja o que essas entidades chegam a dizer. Eles chegam a dizer que eles não reconhecem o nosso próprio estrutura de poder na Terra. Que estão armando uma guerra contra eles para que nós possamos reconhecer a autoridade terrestre. Essa autoridade nunca existiu. É dramático uma discussão dessa. Você entra em temas altamente polêmicos, porque houve um tempo que vivíamos nas colônias humanas que eles ajudavam a construir. Porque nós somos povos migrantes de outros sistemas. Eles nos ajudaram no início até desenvolver um corpo adequado à condição terrestre,
E no meio do caminho houve um acidente solar que nos cortou uma ligação consciente interna com a nossa origem. A partir daí começamos a ser tutelados. E houve um momento em que eles falaram o seguinte: bom, agora vocês seguem sozinhos, nós vamos observá-los sempre à distância. E agora eles estão bem insatisfeitos. Estão voltando, não, né? Porque terminou o projeto. Todo o projeto de recuperação da humanidade, aquilo que nas religiões você vai encontrar com o nome de salvação, aquela coisa toda, tudo isso está completo. Ele disse: o nosso tempo acabou. Agora nos reencontraremos e vocês saberão quem, enfim, são vocês mesmos. Bom, e quando vai ser esse reencontro? Nós estamos esperando, porque há sinais muito graves, inclusive em textos que são canalizados, até por pessoas que não são nem da ufologia, nem da espiritualidade, mas são canais independentes, que diz que está muito próximo. Muito próximo? Muito próximo. A minha mãe falou: filho, eu não verei esse dia, mas a sua geração verá. Eu tenho 62 anos, já tenho filho caçula de 30 anos. Eu acredito que, então, na minha geração ainda, esse fato se dê. Eu tenho um livro com esse nome, chamado Contagem Regressiva, em que eu tento, eu discuto uma canalização que eu recebi em Brasília, de uma entidade que não era habitual no meu repertório, vamos dizer assim. Era um cíclope, com um olho só no centro da Terra, interessantíssima canalização, e eu escrevi um livro sobre essa canalização. Foi o terceiro livro meu. Eles dizem que estão na iminência de uma manifestação plena para a humanidade, mas que todas as pessoas estão sendo preparadas. Mas a gente tem que ficar com medo ou a gente tem que ficar... Não, felizes da vida. Ele diz que todas as pessoas estão sendo preparadas. Não vai ter uns monstros que vão vir e assustar a gente? Olha, até os mais esquisitos, que são gueberônios ou dinas, esses coletivos, eles fazem uma espécie de serviço de retaguarda, né? Se você se acostumar, você vê que eles não são feios, porque é a nossa cabeça, o que a gente constrói. Feio, esquisitos, monstros. Não, tipo alien, assim, não tem isso. Isso não existe. Existe um reino animal em alguns sistemas, talvez possa existir criaturas esquisitas. E a gente pode pensar que eles vão ser socialistas, assim, porque, afinal de contas, se eles são tão evoluídos, o dinheiro não vale nada para eles. Eles não têm sociedade mercantilista, eles não têm comércio, patrão, empregado, nada dessas coisas. E eles dizem que a civilização que vai brotar aqui na Terra será semelhante às civilizações que eles já viveram há muito tempo atrás, quando ainda estavam na fase planetária. Ele diz que a criatura humana, depois que ela começa a olhar para o céu, ela segue 16 trilhas de evolução diferente. E essas tribos, né, vamos dizer assim, se manifestarão aqui na Terra na forma de 16 nações sem fronteiras, estabelecidas em pequenas comunidades que se tornaram muito avançadas, né, no futuro. Todo mundo sabe daquela ficção Jedis e o Império. Então eles dizem que as humanidades chegam no momento, elas se dividem em dois grandes grupos, que nós poderíamos chamar dos Jedis e dos Imperiais. Os Imperiais são fortemente planetários durante muito tempo e constroem estruturas gigantescas, altamente tecnológicas. Enquanto os Jedis, que eles apelidam de Ramamaens, quer dizer povos cujo governo vive dentro de cada um, e o outro Sudvaens, que quer dizer povos cujas leis são externas, né? São dois grandes sistemas de evolução que lá na frente também novamente se encontram, né? E os dois sistemas têm bases na Terra, ambos têm. A nossa sociedade é Rama, é uma sociedade pacífica, amorosa, fraterna, cooperativa. E Jesus disse o quê? Quem é da terra? Os mansos. Não é verdade? Uhum. Jesus falava isso. Ele disse: a terra é predestinada a ter uma civilização do tipo Ramamaense, uma civilização essencialmente feminina, no sentido geral dessa expressão. Não, e Jesus também falava aquela coisa: na casa do meu pai tem muitas moradas. Né? Sim. Você não imagina, o sistema solar inteiro é habitado. Sim, há construções na Lua, bases na Lua, bases em Marte, civilização. Essas coisas todas existem, estão sendo censuradas da humanidade. Assim. Um minutinho, desculpa, desconectou. Há, na verdade, uma grande censura sobre o que está se sabendo. Não só sobre OVNIs. Hoje, censura-se instalações na Lua, censura-se instalações em Marte, né?
Então, eu às vezes me pergunto como que um grupo de pessoas financiado com recursos públicos, mesmo que sob a justificativa de serem militares ou de setores de inteligência ou setores de planejamento estratégico, como que essas pessoas se dão o direito ou a prerrogativa de esconder da humanidade uma coisa dessas? Isso para mim é tribunal de Haia, cadeia. Uma maravilha dessa. Uma coisa absurda como que se permite uma coisa dessa. Como é que governos têm que tolerar uma estrutura dessa? Porque eu não acredito que os estados organizados, na verdade, aceitem esse jogo. Mas acontece que são grupos sem bandeira. Eles são articulados dentro dos países, vinculados a setores privados poderosos, que têm interesses estranhos e muito escusos de dominar a terra, por exemplo. Entendi. Eles controlam um monte de coisa. Por exemplo, nós estamos na iminência de atividade solar muito complicada. 21 de março. A partir daí, nós vamos ter atividade solar muito intensa. O que está sendo feito realmente para essa possibilidade? A gente vê nos países ricos, estão construindo bunker em tudo que é lugar, mas a população não está sendo avisada de nada. Proteção de altas autoridades, setores estratégicos, militares, governo. Isso está acontecendo. Está acontecendo. E aqui no Brasil também está acontecendo? Dizem que aqui no Brasil também. Até pessoas públicas abriram para a imprensa os seus bunkers para serem visitados aqui no Brasil. Paulo Coelho fez isso, por exemplo. Paulo Coelho fez um bunker para ele? Ele fez e ele foi no programa mas de lá televisão. na Suíça, né, onde ele mora? Por lá. E aqui no Brasil estão fazendo isso. Agora, tudo isso com medo, né, de uma espécie de fim de mundo. O mundo não vai acabar. A palavra mundo aí significa civilização. Basta trocar o termo. Esta civilização é insustentável. Então você acha que ela começa a acabar agora, é isso? Essa civilização, entre aspas? Você sabe o que eu chego a dizer nas palestras? Que o mundo já acabou. Sabe? É só dar uma olhada com certo critério que você vê que você tem um cenário, né, montado, mas que é insustentável. Como que 7 bilhões de pessoas toleram em seus corações, em suas vidas, viverem com bem-estar e toda a infraestrutura, com 1,5 bilhão passando fome? Tem sentido um negócio desse? Se não formos visitados por seres que vêm de outro mundo, a gente morreria de vergonha. Nunca vi um planeta com tanto dirigente por metro quadrado e viver do jeito que vive. Estragando as coisas do jeito que estragam. Estabelecendo tantas fronteiras, manipulando imprensa, manipulando mídia, manipulando tudo. A troco de quê? Claro que se você conhecer a verdadeira história da Terra, contada por eles, aí você vai entender. Porque existem esses núcleos de poder e o que é mais estranho. Se você examinar profundamente as razões de cada um deles, você tem dificuldade de decidir qual que está certo. Quer dizer, você acha que, tudo bem, tem essa manipulação toda e tal, mas da mídia, da imprensa, dos poderosos e tal, mas acontece que esses caras aí são muito mais poderosos do que tudo isso. Quer dizer, bastaria uma aparição deles assim, mas, querida, o mundo já mudaria totalmente de paradigma, somos né? nós? Nós somos uma parte deles que está nascendo em corpo terrestre. Só isso. Quando saímos do nosso corpo à noite e deixamos ele na cama descansando, convivemos com eles. E estabelecemos planos para mudar as coisas aqui. E a grande parte de nós está tão entretida com o sistema do qual nós criamos essa dependência, que a gente se esquece o que veio fazer. Toca o despertador, o nosso compromisso vai para o espaço. Né? Chico Xavier mesmo comentava um pouco disso, que os nossos compromissos espirituais, aqueles que decidimos antes de nascer, são rapidamente esquecidos por conta da educação que recebemos, por conta das nossas escolas, por conta da pressão do Estado, da sociedade de modo geral, e porque queremos fazer parte de alguma coisa que é real e consistente nesse nível de entendimento. Mas, na verdade, nós somos todos não terrestres. A humanidade ela é formada por 3 grandes grupos de alma. 64% da população espiritual da Terra, que é da ordem de 22 bilhões de almas, tem Isso. Então tem um monte desencarnados. desencarnado. Tem 7 encarnados. Quase tudo na China e na Índia, né? Você vê o número de gente que tem por lá, é um número impressionante. Mas bem, essa população toda de fora, 64% são chamados Omaras. Eles formam o grupo pacífico da Terra. E eles são totalmente dominados por duas outras minorias que não são pacíficas na origem.
são beligerantes, são muito yang, controladores, vivem querendo reafirmar suas estruturas de poder. Eles já tinham, na origem, tendência sudbaense, aquela tendência imperial que eu lhe falei. E o outro grupo, não. Agora, o que acontece? Todo esse grupo pacífico é manipulado por esses dois grupos de poder. Um não tem interesse no poder político da dominação, mas tem interesse imenso por tecnologia de dominação. Eles não perguntam se uma tecnologia vai ser usada para o bem ou para o mal. O negócio deles é tecnologia. Esse grupo é originário do próprio sistema solar de um planeta que explodiu depois de Marte, chamado Darmon. Então, mas isso está entre os pacíficos. Não. Esse está entre os beligerantes. Os beligerantes. Entendi. O outro grupo foi um grupo que estava na Terra quando o projeto Terra foi montado, porque eles foram aproveitados, não havia, vamos dizer assim, condições de resgatá-los, eles estavam parados espiritualmente, sem corpos físicos disponíveis, quando o projeto foi montado para os pacíficos. E aí fala, bom, então vamos reunir todo mundo. Sim. O pessoal do planeta destruído, os que já estavam aqui à toa, sem ter como avançar, e o grupo para o qual realmente o projeto foi criado. Aí você já tem 3 abacaxis para descascar. Jesus falava também sobre isso. Ele disse, um só rebanho, um só pastor. Ele quem assumiu a responsabilidade sobre o grupo que estava aqui abandonado. E quando ele vem ao sistema solar para iniciar o processo do projeto Terra, ele se estabelece inicialmente em Vênus. Você acha que essa informação existe na ufologia? Não. Se uma entidade incorporada, ou através de escritos, etc., não explica, ou contactados, porque há alguns contactados que estiveram pessoalmente com ET, eles também explicam coisas assim. Nós não íamos saber de nada. Eles falaram, pois bem, a história da humanidade é outra. Vocês são seres avançados, extraordinários, e só que esqueceram-se disso. Quando estão fora de seus corpos físicos, o seu sono é suficientemente profundo, e você é saudável, você convive novamente com aqueles que estão ajudando vocês a se lembrarem quem são. A visão que eles têm de religião é totalmente diferente, dos mestres da espiritualidade que nós temos é totalmente diferente. Eu fico imaginando o impacto cultural de um negócio desse. Lógico, é uma coisa dramática. Você, por exemplo, você que é um cara que está em busca de conhecimento, da iluminação, Você, por exemplo, você já fez retiros espirituais? Você já fez essas coisas assim? Você é um cara vegetariano? Eu sou uma pessoa vegetariana e me tornei assim por uma questão de informação mesmo, de consciência. Né? Procuro técnicas literalmente alternativas de cura. Né? Eu nunca apelo para a medicina tradicional, a não ser que seja muito necessário. Mas perdi a confiança, né? Vendo o que aconteceu na minha família, né? Com a medicina tradicional. Então eu prefiro procurar uma sessão de acupuntura, uma homeopatia, florais, um passe, né? Todas essas não invasivas, né? Uma técnica como o reiki, o Mão Sem Fronteiras, enfim, tantas dessas que existem por aí, que são trabalhos sérios e que consertam a causa das questões. Eu, por exemplo, tenho 25 anos de computador. Comecei a sentir dor em tudo que foi lugar, como qualquer um sentiria. Eu estou procurando me tratar, saber por que eu estou tendo essas dores. Eu não vou atrás de tomar anti-inflamatório, cortisona, porque isso não vai resolver o meu problema. Eu quero saber por que a minha vida sendo o que o meu corpo não está correspondendo a essa expectativa. O que eu estou travando? Como que eu corrijo isso? Eu posso me curar? Eu só vou usar desses tipos de recursos. E acredito muito na alimentação. A gente não dá alimentação especial para cavalo ganhar corrida, por que a gente come o que come? Uhum. Eu acho, às vezes, que não tem nem Ministério da Saúde no Brasil. Você pega grande parte dos alimentos do supermercado, tem lá glutamato monossódico. Como é que pode um negócio desse? Né? Uma das comidas mais comuns no Brasil, que é a gelatina da sobremesa, aquelas coisinhas coloridas mole, aquilo tudo tem aspartame. Uhum. Então, é proibido lá fora e dissolve os estoques aqui dentro. Como que eu posso acreditar numa estrutura de governo que não tem uma política de saúde que denuncie isso e que corrige isso? Não, sabe? Então, veja,
pelo fato de sermos espiritualistas, de termos essa experiência, tudo, isso não nos aliena em relação, pelo contrário, nós ficamos muito espertos sobre o que acontece com o Estado, com governos, porque você pode, inclusive, saber quem foram os governantes de hoje na nossa história do passado. Os que estão sempre atrás de poder, que fizeram bobagem no passado e vão fazer bobagem de novo agora. Né? Então você começa a ter uma visão e, embora crítica, ela não é uma visão agressiva. É uma visão de profunda compreensão do drama humano. Você passa a aceitar isso como um caminho, enfim, necessário de alguma forma, mas que a humanidade será esclarecida por esforço próprio. Hoje a humanidade está pronta para viver uma nova civilização. Sabe o que atrapalha? A velha. A velha civilização. Ela nos obriga a ter posturas, comportamentos, atitudes, enfim, que não servem mais para nós. Bom, estou esperando também. Uma coisinha, esse projeto que você disse, quem foi que inventou esse projeto? O projeto Terra? O projeto Humanidade. Olha, é assim, bem. As almas humanas, elas antes de se individualizarem, elas ainda são vinculadas a planetas. Os planetas correspondem aos frutos de uma árvore, né? Imagine uma árvore. Quando aparece a semente. No início, quando a semente é indiferenciada, são essas etapas pré-humanas, que são chamados Geberones, e depois Ginas, que são esses cabeçudinhos, são Ginas. Geberones, às vezes parece bicho. Eu vou recolocar de uma maneira mais simples. Almas humanas, elas vinculam-se aos planetas por afinidade vibratória. Periodicamente, os planetas fazem essa ligação, e as almas migram e vão buscar mundos mais compatíveis com os seus programas de evolução. E que é o que deve acontecer agora na Terra. As religiões chamam isso de juízo, né? Quando na verdade é apenas um afrouxamento das energias que mantêm as almas prisioneiras de um determinado sistema evolutivo. Vencido um prazo, naturalmente, isso é um fenômeno natural e que na verdade está relacionado aos planetas e não aos humanos. O planeta afrouxa essa conexão e as almas migram e os mundos recebem também gente de fora. Muito bem. Esse tipo de coisa pode ser feito também artificialmente. Por exemplo, quando uma civilização percebe que o seu sistema pode colapsar, que sua estrela está com problema, ou que eles chegaram a uma população tão grande que precisam migrar. Então são montados esses projetos de ocupação de outros mundos que, por algum motivo, foram abandonados por seus povos originais. A experiência da Terra é uma colonização. E quando a Terra foi reacionada, aliás, eu até digo, a Terra nem é originária do Sistema Solar, não é. E ela já fez um estágio também como lua de um planeta de Sírius. E ela é, na verdade, pleiadiana na origem. Ela formou-se como planeta, vinculada a uma estrela de um subaglomerado estelar chamado Joana, das Pleiades. Depois que a sua humanidade avançou e foi para o espaço e se tornou interplanetária, esse corpo já abandonado foi carregado para ser satélite de um planeta chamado Avis, em Sírius, que é um sistema de 3 sóis, e não só 2, como a nossa ciência acredita. E lá ela se prestou uma experiência muito louca, que não deu certo, e que por várias razões, então, essa experiência foi largada, e por fim pegaram a Terra e jogaram para esse sistema solar, para substituir um planeta que aqui existia, nesse lugar, e que foi arrancado por conta de uma explosão do tal terceiro do planeta depois de Marte. Quando ele explodiu, a Terra foi arrancada do sistema solar, a Terra que aqui existia. E essa então veio de fora e foi recolocada para um novo equilíbrio orbital. E agora está vindo um novo planeta que ficará, depois de Marte, recolherá todos os asteroides e formará cinturões semelhantes ao que nós temos no Saturno. Isso é um plano de resgate da unidade do sistema solar feita por povos de uma engenharia muito avançada. Então, esses projetos ocorrem em larga escala no universo inteiro. Reocupação e remanejamento de sistemas solares. As almas que ainda têm uma certa primitividade, elas são patrocinadas por grupos mais avançados. É o que começou a acontecer aqui na Terra. Só que aqui houve esse acidente solar
por incrível que pareça, imprevisível na época, até mesmo para esses povos avançados, que fez com que nós perdêssemos essa conexão interna. A partir daí, nós passamos a ser tutelados e somos observados por muita gente. O tempo todo. O tempo todo. Os nossos mortos são tratados por eles. As cidades espirituais de Chico Xavier, quem é que você pensa que está por trás daquelas estruturas holográficas todas? Sempre interplanetários, espaciais, além dos desencarnados nossos. Caramba, aí É uma estrutura enorme. é uma estrutura enorme, entendeu? Deus. Eles pensam que eles também não acreditam, mas isso que ele dá um capítulo tão complicado para a gente entender, mas eles distinguem Criador de Deus. Ele fala de universos no plural. Ele diz que os universos são como gigantescas bolhas de sabão, multidimensionais. O maior dos aglomerados de universo, eles chamam de Kaon, que quer dizer mais ou menos, traduzindo, cacho da videira celestial. Um desses universos é o nosso, chamado Maramaiã. E esse é o nosso Deus, é o casal humano que deu origem a Maramaiã. Entendi. Então, o Deus para ele é o Deus local. Como esse universo é tão grande, e mesmo cada uma das bolhas, nós confundimos o nosso Deus local com o Criador disso tudo. Está além da sua própria obra, além da criação. E que provavelmente a gente nem tem informação sobre ele, porque ele está além dessa nossa órbita. E ele chama fonte. Ele está fora e dentro da sua própria criação. Todos o percebem e o sentem, mas ninguém sabe quem é, o que é e por aí afora. São notáveis os textos em que quando ele se refere a essas estruturas muito para cima. E ele diz, as criaturas humanas estão para o cosmos como a semente está para uma fruta. Veja bem, você planta uma semente, nasce o tronco, o galinho, não sei o quê, papapá, vai o ramo, depois a flor, depois o fruto e depois a semente. Só que a semente, ela tem vida própria. Você pode tirá-la do fruto, ela sobrevive e você replanta. Os humanos são a semente dos universos. Pouquíssimos humanos, mas são eles que, num nível elevadíssimo, quando confrontam-se com a divindade da qual ele se originou, se ele for diferente e tiver ido mais além, ele se afasta e ele faz um novo universo. Muito legal. E fala que 99,9999% das criaturas humanas, embora cheguem nesse plano, eles chegam em pé de igualdade com a divindade da qual se originam, né? Então, eles renovam indefinidamente o universo da qual se originam. Eles são como aqueles frutos que caem na sombra da árvore e a alimentam eternamente. Muito legal. É muito incrível a maneira como Muito eles incrível. Muito incrível. Isso tudo hoje chama Amazofia. Eu disponível do jeito que eu posso. Eu escrevi livros, tem na internet, tem uma coleção de vídeos enorme das minhas palestras, essas coisas que eu estou conversando com vocês. Organizei essa bagunça inteirinha e olha, eu sou duro de organizar as coisas, eu sou libriano, imagina. Mas, sabe, diante da necessidade de ensinar o que eu vim aprendendo com eles, eu acabei organizando as coisas. Então, eu tenho hoje o material, toda a parte cosmogônica, origem e estrutura do universo. É chocante. E você tem livro aí? Aqui não tem. Você não trouxe? Não trouxe. Não quero criar confusão. Evito. Eu adoro esse povo que está aí. Sabe, Jeová é um grande amigo meu. E eu acho um lutador como poucos. O trabalho dele é essencialmente espiritual. Dentro daquilo que ele tem que fazer. Claro. Eu não cobro dele alguma coisa que ele não tem que fazer. E ele me respeita da mesma maneira, né? Agora, eu não posso no espaço dele falar coisa. Eu já dei muitas palestras nos eventos dele e de outros mais. A ufologia foi que mais teve abertura para esses temas, pelo fato de se relacionar com criaturas de outros mundos, essa coisa toda. Então eles deram muita abertura. E nós tivemos grandes papas, como o General Uchoa, por exemplo. Os filhos dele, tem 2 filhos dele daí, né? Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. Quando ele vivia em Brasília, eu também vivia lá, onde eu me formei, casei, tive meus filhos. E eu convivi muito com o General Uchoa. Peraí, como é que é o nome do General Uchoa? Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. Esse Moacir é com a com CY. Moacir De Mendonça Uchoa.
Uchoa com U-C-H-O-A, sem acento. Show, assim, né? Ele tem vários livros publicados. Ele, apesar de militar, ele era professor da escola de militar, né? Ensinava matemática, física. Ele era um grande sensitivo e ele fez a ponte entre espiritualidade e ufologia. Os próprios ufólogos o homenageiam sempre, como homenagearam os filhos agora, mas tem ressalvas fortes em relação à experiência que o general viveu. Que são extraordinárias. Porque não casa bem. Obriga os ufólogos a fazerem perguntas que não cabem dentro da ciência. Entendi. Entende o problema? Muito interessante. Eu nunca imaginei encontrar essa discussão aqui. Estava imaginando outra conversa assim, Pois é. nesse encontro. Mas é muita gente. E hoje, por exemplo,